Bom, enfim, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A ideia hoje é conversar sobre um assunto um tanto quanto comum, mas também um tanto quanto constrangedor. As pessoas não gostam muito de falar sobre constipação, sobre prisão de ventre. Então, o que seria, né, a prisão de ventre e qual é a relação que a gente tem da prisão de ventre com a alimentação? Então, a gente vai conversar um pouco, lembrando que aqui a gente está dentro de uma comunidade, dentro de um projeto onde se fala de tratar doenças através da alimentação. Então, todas as vezes que a gente pensar em algum tipo de doença, algum tipo de problema, a ideia vai ser sempre solucionar esse problema 100% através dos alimentos. Então, o nosso tema hoje é um tema que pode ser chamado de constipação ou prisão de ventre, né? Ou a dificuldade que as pessoas têm de evacuar. E a gente vai ter um assunto de mais ou menos 1 hora aqui, a gente vai conversar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui nos comentários. Eu vou responder no final, que é justamente para a gente poder dar uma sequência. Eu já recebi algumas perguntas ontem, né, no Instagram, e vou tentar responder todas essas perguntas hoje ao longo da nossa mensagem de hoje, que é a constipação. Então, vamos lá. O que a gente vai começar a conversar? Bom, como é um assunto voltado para o intestino, eu sempre gosto de correlacionar as informações sobre o órgão, né? Então, a ideia é justamente falar sobre como o intestino funciona. Bom, o intestino é dividido em 2 partes grandes, né? O intestino delgado e o intestino grosso. Essas 2 partes grandes do intestino, elas se conectam para a primeira parte, o delgado, absorver todos os alimentos, e a parte final, que é o intestino grosso, na verdade, a ideia é reabsorver água e minerais e começar a formar as fezes. Então, a gente vai ter como ponto principal, né, com relação ao intestino, a presença dessas bactérias intestinais. Então, a microbiota, né, as bactérias intestinais que fazem parte do nosso sistema, essa microbiota, ela é alimentada ou diminuída ou mesmo aniquilada, dependendo do que a gente come. Então, a alimentação, ela tem uma ligação direta com esse ponto, né? Então, o que eu tenho que pensar? Poxa, Mônica, que tipo de bactéria eu quero alimentar? Bom, o tipo de bactéria que eu quero alimentar é o tipo de bactéria que a gente chama de bactéria do bem, que é a bactéria chamada simbiótica. O que seriam isso? Seriam os lactobacilos, que o nome já diz claramente, né? São bactérias que se alimentam basicamente de lactose, e a gente tem também umas bactérias muito importantes para o intestino grosso, que são a família das bifidiobactérias. Então, essas 2 grandes famílias, lactobacilos no intestino delgado e bifidiobactérias no intestino grosso, são responsáveis, né, pela questão da nossa metabolização e organização da estrutura de todas as nossas células do intestino. Ah, Mônica, mas como assim o intestino é organizado pelas bactérias intestinais? Sim, o intestino é organizado pelas bactérias intestinais de acordo com o que a gente come. A gente produz mais muco, menos muco, a gente absorve mais, a gente gera mais inflamação ou menos inflamação. Então, isso tem uma ligação direta com o tipo de alimento que a gente está comendo. Então, vamos começar a entender como funciona esse papel, né, dessas bactérias no processo do nosso tema de hoje, que é prisão de ventre e constipação. Então, dependendo do tipo de alimento que a gente come, ele pode ter muita fibra ou pouca fibra, rico em lactose ou pobre em lactose. Então, como que o nosso organismo, o nosso intestino, vai lidar com essas informações? Bom, se eu tenho muita bactéria lactobacillus, eu tenho bactérias capazes de me ajudar no processo de absorção de uma série de nutrientes. Elas deixam o ambiente intestinal de uma forma onde a camada de muco ela é perfeita, né? Como eu sempre digo, a gente tem muco, né? A gente tem lágrima nos olhos, a gente tem muco no nariz, na boca, no esôfago, né? Ou seja, todo o nosso trato gastrointestinal, todo o nosso corpo é revestido por algum tipo de proteção. Então, na pele, a gente tem a queratina, que é uma proteção, e dentro dos nossos órgãos, a gente sempre tem uma camada mucoprotetora. Então, essa camada mucoprotetora, ela vai estar diretamente relacionada ao tipo de bactéria que está no nosso intestino e, consequentemente, vai estar diretamente relacionada à qualidade dos alimentos que a gente come. Então, se eu como arroz, batata, macarrão, doce, gorduras, frituras, tudo refinado, alimentos industrializados,
comidas que eu chamo de comidas de pacote, né? Se eu como muito desses alimentos, eu vou cada vez mais selecionando as bactérias que gostam desse tipo de alimentos. Quem são as bactérias que gostam desse tipo de alimentos? Arroz branco, doces, frituras, gorduras, alimentos refinados, industrializados. São as bactérias que a gente chama de patogênicas. O que são patógenos? São substâncias capazes, né, de causar doenças. Então, a gente tem bactérias também capazes de causar doenças. Então, a gente, quando come arroz, batata, macarrão, doces, frituras, a gente está criando mais dessas bactérias que são bactérias causadoras de doenças. Da onde vêm essas bactérias, Mônica? Bom, se eu tenho bactéria na água, né, porque eu tenho Escherichia coli, a gente vê a qualidade da água através da carga e a contaminação fecal. Então, eu consigo saber, né, pela qualidade dos meus alimentos, que tipo de bactéria eu estou botando para dentro ou que tipo de bactéria eu estou alimentando. Então, por exemplo, lactobacilos são bactérias de ambiente. Se a gente passar uma placa de Petri, que é um vidro que a gente tem com uma substância que faz crescimento bacteriano, e deixar crescendo de um dia para o outro, só de passar aqui no ar, a gente encontra vários tipos de bactéria. E esses tipos de bactéria que estão no ar também estão cobrindo os alimentos que a gente come. Então, para a gente entender melhor como funciona, né, o que a indústria de alimentos faz? Para eu colocar alguma coisa em pacote, né, para eu embalar alguma coisa, eu tenho que impedir o crescimento bacteriano, partindo do princípio que eu tenho bactéria em tudo, na água e inclusive no ar, né? Se eu tenho carga bacteriana, a comida pode estragar. Se essa comida pode estragar, né, como é que a gente vai fazer para conservar esses alimentos? A gente adiciona aquilo que as bactérias não gostam. Então, a gente coloca conservantes, produtos benzenos, várias substâncias que não são substâncias naturais, a gente coloca nos alimentos. Além disso, o que bactéria também não gosta? Muito sal, muito açúcar e muita gordura. É só você pensar, né? Como é que a gente conservava a carne antigamente? Ou a carne era conservada no sal, fazia carne seca, né? O charque, ou bacalhau, sempre peixes salgados, ou a gente enche de açúcar, tipo fruta cristalizada, que também não estraga, né? Você pode deixar fora da geladeira, ou a gente enche de gordura. O pessoal antigamente a gente não tinha geladeira, então a gente colocava na lata de banha, né? Matava o porco, pegava a gordura e enfiava a carne dentro, que era justamente um processo de conservação. Então, bactérias não gostam nem de muito sal, nem de muito açúcar e nem de muita gordura. Então, todo produto industrializado, empacotado, enlatado, ele tem que ter ou esses 3 ingredientes juntos, ou pelo menos em grande quantidade, um desses 3 ingredientes. Muito sal, muito açúcar, muita gordura. Então, o que acontece quando a gente come esses alimentos e dentro do nosso corpo, né? Então, eu comi lá uma caixa de algum produto enlatado, alguma coisa industrializada, eu vou ter uma carga de sal, de gordura ou de açúcar, né, nesse alimento industrializado, ele vai entrar dentro do meu corpo e ele vai matar, diminuir a minha carga bacteriana benéfica. Então, os primeiros que morrem são os mais bonzinhos, que são os lactobacilos. Então, eles rapidamente morrem. Por que essas bactérias também morrem tão facilmente? Porque elas não furam o nosso intestino para se colonizar. Então, as bactérias patogênicas, elas furam, né? A gente, quando tem uma infecção de garganta, depois que a infecção fica boa, você vê aqueles furos, né? Aquelas bolas na amígdala, né? Então, aquilo é a bactéria que furou, né? Ela entra e se coloca ali por dentro justamente para poder ter o processo de crescimento e proliferação. Então, quando essas bactérias fazem isso, né? Elas são com capacidade de perfurar, com capacidade de se colonizar, de se fixar, elas são patogênicas, elas causam doenças. As bactérias boazinhas, elas ficam soltas nas fezes. Elas são bactérias de ambiente, elas não colonizam, elas não se fixam. Então, todos os dias eu tenho que ingerir alimentos frescos, eu tenho que ingerir frutas, verduras e legumes, para que eu tenha acesso a essas bactérias. Então, essas bactérias, elas vêm da água, elas vêm do ambiente, elas vêm dos alimentos que a gente coloca para dentro. E como elas sobrevivem dentro da gente? Se alimentando ou de lactose ou de fibras, né? Então, um ponto muito importante com relação ao intestino, né, são as fibras. Então, se eu for pensar aqui, né, sobre esse desequilíbrio na microbiota, né, nesse meio ambiente interno que eu tenho do meu corpo, né, que é o meu
um dos meus ecossistemas, digamos assim, que é o meu trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, né? Então, eu tenho uma carga bacteriana enorme ali naquele local, que ou eu vou matar comendo alimento de caixa, ou eu vou criar, né, usando alimentos que eu tenho como alimentos saudáveis, então frutas, verduras, legumes, que além de serem ricos em fibras, também são ricos nessas próprias bactérias, que são bactérias de ambiente. Então, a gente consegue selecionar o tipo de bactéria que a gente tem também nesse esquema. Então, como é que o meu intestino reconhece essas bactérias que fazem mal? Porque o meu corpo, ele é capaz de reconhecer o que me faz bem e o que me faz mal. Quando a gente perde essa capacidade de reconhecimento, a gente passa a desenvolver algum tipo de doença, geralmente uma doença autoimune. Então, o uso de alimentos industrializados, a baixa ingestão de fibras, né? Ainda tem um outro ponto que eu não comentei ainda, que é muito importante para todas as doenças do trato gastrointestinal, que é o estresse, né? Então, eu posso ter uma alimentação perfeita, posso fazer tudo perfeito, mas se eu estou muito estressada, o meu corpo adoece da mesma maneira. Então, são vários pontos, né, para a gente pensar com relação ao nosso intestino. Então, intestino delgado, área de absorção de todos os nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, minerais, vitaminas, absolutamente tudo. Com relação ao meu intestino grosso, é um local onde eu formo fezes. Então, eu boto a comida na boca, não importa se ela é sólida ou líquida, ela passa pelo meu estômago libera o ácido clorídrico. Aí vai para o meu intestino delgado começa a liberação do suco pancreático, que sai logo imediatamente depois do estômago, o suco entérico, que são todas as enzimas de digestão do próprio intestino, e eu vou formando um líquido, né? Então aquele alimento ele vira um sopão. E como que eu faço depois para esse sopão virar fezes sólidas, né? Esse papel é do intestino grosso. Então o intestino grosso ele está ali para reabsorção de água e sais minerais. Então ele puxa literalmente a água para ele. Ah, Mônica, mas por que que a gente tem prisão de ventre? A prisão de ventre ela tem uma ligação direta com a qualidade dos alimentos que você come. E ela também tem uma ligação muito tênue, muito fina, né, com o estresse. Né? Então, é comum as pessoas, quando ficam nervosas, elas vão ao banheiro mais vezes, o intestino normalmente acelera. Mas algumas pessoas, quando estão muito nervosas, o intestino prende e a gente tem mais constipação. Então, para a gente ir aqui, né, fechando o raciocínio do intestino, delgado, absorção de nutrientes, intestino grosso absorve toda a água, né, do quimo, que a gente chama, que chega lá no intestino grosso, e ele vai transformar esse líquido, né, esse sopão, em fezes, reabsorvendo água e sais minerais. Como que o intestino grosso faz? O intestino grosso ele faz um movimento que é muito parecido com a centrifugação da máquina de lavar. Então, o intestino ele tem dois movimentos musculares, um que empurra e outro que torce, um que empurra e outro que torce. Então, a gente pode observar pelo formato das fezes, a gente sabe se o intestino está ou não está funcionando de maneira adequada. Então, esse movimento, né, contínuo que o intestino faz de absorver os nutrientes com esse monte de líquidos e depois jogar no intestino grosso, a gente consegue saber exatamente quando o paciente relata, né, para o nutricionista, para o médico, como é o formato das fezes. Eu consigo saber se está estressado, eu consigo saber se o intestino, a peristalse não está boa, eu consigo saber se a quantidade de fibra não está adequada, eu consigo saber se a pessoa não está respeitando a vontade de ir no banheiro. Porque a prisão de ventre ela tem muito a ver com não respeitar a vontade de ir ao banheiro. Então, vamos aqui para a gente avançar um pouquinho nesse nosso aprofundamento. Então, essas bactérias patogênicas, da onde elas vêm? Também são bactérias que a gente, quando eu tenho uma cárie no meu dente, quando eu beijo alguém que tem uma cárie, quando eu como uma comida que ela está começando a estragar, mas ela não está estragada, ela não tem gosto de estragada, mas ela tem uma carga bacteriana maior. Vou dar um exemplo, né? A gente no Brasil tem os restaurantes a quilo, né? Então, quando você faz a comida e bota no buffet, ela está fresca.
Essa comida é esterilizada? Não, claro que não. É uma comida que tem, como eu disse, lactobacilos, bifídeos, bactérias de todo tipo, né? Tudo que está no ar vai pegando na comida. E aí, onde eu tenho água e nutrientes, eu tenho crescimento bacteriano. Aí, abri o restaurante meio-dia. Passaram 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. 3 horas da tarde, a carga bacteriana dessa comida, né, que está ali exposta desde meio-dia, ela é muito mais alta do que a carga bacteriana da comida que estava ali meio-dia. Acabou de sair da cozinha, teve o contato, foi fervida, vamos supor, né? Então, estava fresca a comida, coloquei lá. Se é uma salada, essa salada ela passou na mão do cara que colheu o alface, do transportador no hortifruti, o funcionário do restaurante que recebeu, a limpeza e a desinfecção com água, com cloro, e vai para o buffet. Então, não é um alimento estéril, ele tem uma carga bacteriana de todas as pessoas que passaram por ele. Não é porque você lavou que você esterilizou. A gente só esteriliza fervendo por 5 minutos, né? Ou num autoclave, né? Que vai a 120 graus, aumenta a pressão, consequentemente aumenta a temperatura. Então, todas as comidas que a gente come, elas não são autoclavadas nem são esterilizadas. Então, elas têm uma carga bacteriana. Do próprio pessoa que trabalha lá, até as pessoas que pegaram na colher, no restaurante aquilo, e foram se servindo daquela comida e vão tendo uma carga. Então, onde eu quero chegar com essa conversa, né? Então, todas as vezes que a gente se alimenta na rua, a gente está se alimentando de um alimento que tem uma carga bacteriana, que não é a carga bacteriana da nossa casa, né? Então, a carga bacteriana, por exemplo, se eu for aqui agora cozinhar, vai ser a carga do alimento mais a minha carga bacteriana. Se eu estou no restaurante, eu tenho a carga do alimento mais a carga do manipulador e mais a carga das pessoas que vão passar nesse buffet aquilo, manuseando esses alimentos. Então, eu tenho uma carga muito maior. Então, essas bactérias patogênicas vêm da onde? Dessas comidas que, meio-dia, ela tem uma carga bacteriana, um número de bactérias, e às 3 da tarde ela tem muito mais bactérias que cresceram e se multiplicaram, e de tipos diferentes, né? Porque passaram por outras pessoas. E aí eu como esse alimento. Ele está estragado? Não, ele está perfeito, mas ele tem uma carga bacteriana maior. E o que isso pode acontecer? Então, se eu tiver muitas bactérias patogênicas ali, poucos lactobacilos, poucos bifídeos, que são mais de vegetais, né? O lactobacilo ele vem do produto lácteo, mas ele também é uma bactéria de ambiente, então a gente tem em grande quantidade em tudo. E aí você come esse alimento e mantém essas bactérias lá dentro de você. Se esse alimento você comeu às 3 da tarde, você vai ter uma carga bacteriana mais alta e com uma qualidade que a gente não tem como saber, né? Mais duvidosa. Se eu como um alimento mais fresco, a carga bacteriana é menor e a chance de eu ainda ter lactobacilos e outras coisas em alimentos, principalmente frescos, é maior. Então, eu espero que eu esteja conseguindo explicar de onde vem essa carga bacteriana. Vem da água, vem das pessoas que a gente beija, vem dos ambientes que a gente passa, vem da comida que a gente come. A gente está em contato constante com uma carga bacteriana, na nossa pele, em tudo, né? Então, isso é uma coisa normal da convivência do ser humano e a gente tem mecanismos de defesa para isso. Se eu começo a comer muito arroz branco, muito pão branco, muito alimento refinado, muito produto industrializado, as minhas bactérias boazinhas, elas não têm o que comer, elas começam a morrer. Então, consequentemente, lactobacilos, se eu não uso, né, produtos que contêm lactose, elas não têm o que comer, então elas morrem. E os bifídeos se alimentam basicamente de fibras solúveis. Então, o que são essas fibras solúveis? As fibras solúveis são as fibras que a gente encontra nos vegetais. Qual parte dos vegetais? A parte de dentro. Então, vou usar como exemplo a maçã, né? A maçã, toda a parte branca da maçã é fibra solúvel, cheia de água, você morde cheia de água. A fibra insolúvel, ela é sempre a cobertura externa, né? Então, é a casca. E ela não tem água, ela é impermeável para não deixar aquela água sair de dentro do vegetal e se perder no ambiente. Então, a fibra insolúvel, ela não tem essa capacidade de formar esse gel, né? Ela não absorve água. Então, qual é o papel da fibra insolúvel no processo, por exemplo, do intestino preso? A fibra insolúvel só dá volume às fezes. Então, se eu como muito talo de agrião, se eu como muita casca de maçã, se eu como a casca da berinjela, se eu como a casca da abobrinha, a casca da cenoura, eu vou ter um volume maior de fibras. Mas se eu estou comendo abobrinha descascada ou berinjela descascada, eu estou basicamente comendo fibra
solúvel. Então, pão integral, eu tenho uma grande quantidade de fibra, que é a casca, né? Então eu tenho uma fibra insolúvel. Se eu como um arroz integral, fibra insolúvel, né? Se eu como mais vegetais e frutas, eu tenho uma quantidade maior de fibra solúvel. A fibra solúvel é muito mais interessante para o ser humano, por quê? Ela é fermentada por essas bactérias do bem, né? Principalmente pelos bifídeos, e ela tem uma capacidade de formar, né, através dessa fermentação, as vitaminas do complexo B. Então a gente é totalmente dependente da fibra solúvel para viver. Então, vamos voltar lá. Abrir de manhã um pacote de, sei lá, um produto industrializado qualquer aí, um pacote de biscoito recheado, um pacote de um biscoito qualquer, né? E tomei um café preto com açúcar. Que tipo de bactéria eu estou alimentando? As boazinhas ou as mazinhas? As mazinhas. E as mazinhas, elas furam o meu intestino? Sim, elas têm essa capacidade. Elas têm essa capacidade de furar o seu intestino, porque elas são patogênicas, elas podem causar doenças. As boazinhas furam o intestino? Elas ficam sempre soltas nas fezes, elas não colonizam da mesma forma, fazendo esses buracos na gente. Então, o tipo de alimento que você come seleciona o tipo de bactéria que você cria dentro de você. Então, se eu como mais frutas, verduras e legumes, são alimentos que já vêm ricos em bifídeos e lactobacilos, e eu ainda estou alimentando os bifídeos e lactobacilos que eu já tenho dentro de mim. O que eu observo muito no consultório é que vários pacientes falam assim para mim: ah, eu vou tomar esses probióticos, essas coisas, isso não adianta nada. Se você não mudar a alimentação, realmente não adianta nada, né? Se você continuar comendo arroz branco, batata branca, pão branco, farinha, doce, fritura, gordura, eles não vão ter o que comer, eles vão morrer. Então você vai usar diariamente e não vai ter tantos efeitos se você não mudar a sua alimentação. Então, primeira coisa, da onde vêm essas bactérias do mal? Do ambiente, de comidas que já estão com uma carga bacteriana há mais tempo, tem uma tendência a ter mais bactérias patogênicas, porque estão expostas há mais tempo. Usei o exemplo do restaurante Aquilo, mas pode ser um restaurante à la carte também. A comida está guardada lá dentro, você só não sabe aonde, né? O cara não fez a comida para você ali na hora. Então, isso também pode acontecer em qualquer tipo de restaurante que a gente come fora. Na nossa casa, fiz uma comida, deixei em cima do fogão. E aí, 5 horas da tarde, eu lembrei que não botei na geladeira. Essa comida também, se ela estiver coberta, diminui muito a carga, que vai crescer só o que já está dentro da comida. Se estiver aberta, sem estar tampada, cresce as bactérias do ambiente. Elas vão para esse lugar onde tem alimento e nutrientes, no caso, o nosso alimento, e se proliferam. Então, a gente pode contaminar o nosso corpo, né, com essas bactérias que fazem mal em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, isso é um ponto muito importante. E que tipo de bactéria eu vou estar alimentando? Então, isso também vai depender da alimentação que eu tenho. Se eu estou me alimentando bem ou se eu estou me alimentando mal. Isso também vai influenciar bastante. Então, qual é o papel do nosso intestino nesse processo? A gente tem vários tipos celulares no intestino e a gente, quando tem muita bactéria patogênica, a gente produz muito muco, né? Que é uma maneira da gente tentar afastar essas bactérias do nosso contato celular, das nossas células do intestino. Então, o intestino ele tenta se proteger. Então, a produção normal é um muco fininho, delicado, como se fosse realmente uma saliva um pouco mais espessa, né? Seria o que o intestino teria para revestir e proteger. Quando eu começo a comer muito pão branco, arroz branco, farinha, biscoito recheado, fritura, gordura, bebida alcoólica, eu começo a selecionar uma quantidade maior de bactérias que não são do bem. E aí o meu intestino reconhece, através das minhas células de defesa, e começa a fazer um muco mais espesso, como se fosse quase um catarro de quando você está gripado. Então, alguns pacientes chegam a apresentar, eu pergunto, você vai ao banheiro todo dia? Não. Como é a aparência das suas fezes? Minhas fezes são mais ressecadas, são mais assim. Falei, você observa que tem como se fosse um catarro em volta das fezes? Tem sim. Então, isso mostra que eu tenho um intestino muito inflamado e que eu tenho uma carga bacteriana não boa, né? Eu tenho muita bactéria patogênica, logo meu corpo está produzindo muito muco, né? Porque quando o muco é fininho, a gente só vê a umidade nas fezes. As fezes ficam úmidas, ok, mas a gente não vê aquele catarro espesso, né? Como se você tivesse, eu brinco que o cocô está gripado, né? Então, você não percebe isso dessa forma. Então, o meu corpo, ele pode tentar se adaptar produzindo mais muco, meu intestino.
Só que tem um limite. Se eu não como frutas, verduras e legumes, e eu só como comidas industrializadas, e eu só como alimentos na rua, eu estou matando as minhas bactérias boazinhas com os conservantes dos alimentos, e eu estou alimentando as bactérias que me fazem mal com arroz branco, batata, macarrão, doces, açúcares e gorduras. Então tem um limite. Meu corpo chega uma hora que ele não consegue mais produzir tanto muco e abre, né? As células, elas têm que ser muito bem fechadas, e 100% do que a gente come tem que passar dentro da célula. Então, começa a haver passagens entre as células, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal, ela é muito ruim, porque ela permite a entrada de proteínas que a gente tem com características muito alergênicas. A gente tem 6 proteínas com características muito alergênicas: trigo, leite, ovo, soja, peixe e amendoim. Então, a gente tolera esses alimentos. Como a gente tolera a Escherichia coli, porque a gente precisa da água. Então, se eu tenho contaminação na água, meu corpo precisa tolerar a Escherichia coli. Da mesma forma que eu preciso tolerar o glúten, preciso tolerar a lactose, preciso tolerar a caseína, preciso tolerar esses alimentos. Por que que tem tanta gente com intolerância hoje em dia? Esse monte de gente com intolerância é exatamente porque eu estou me alimentando muito mal. A população mundial está se alimentando de produtos industrializados e, consequentemente, por conta desses produtos industrializados, meu intestino adoece. Então, produz muito muco e abre, né, o que a gente chama de permeabilidade. E eu passo a ser intolerante a vários alimentos. Então, eu começo a não suportar mais determinados alimentos. Então, essa é a principal causa de tanta gente atualmente com intolerâncias alimentares. Então, mas eu nunca tive problema com pão, agora eu como pão, fico cheia de gases, passo mal e está começando a me dar problema na pele. Uma pessoa adulta, se der alergia na pele, aí a gente já está com um problema alérgico, né? Então a gente tem uma doença muito mais grave do que uma intolerância. Normalmente a intolerância a gente consegue resolver. Trata o intestino com probióticos, muda a dieta com frutas, verduras, legumes. A gente trata esse paciente, a gente reverte essa intolerância. A alergia em pessoas adultas a gente não consegue mais reverter, né? Então seria um problema como, por exemplo, a doença celíaca, a gente já não conseguiria mais reverter. Então, eu preciso me alimentar de uma forma melhor, não é só porque, eu quero ficar magra, não, você precisa se alimentar de uma forma melhor, que é para você poder sobreviver. Do contrário, o nosso corpo adoece, né? Então, o intestino adoece, a gente vai perdendo a capacidade de adaptação no processo de digestão, que é essa perda da tolerância, começa a ficar intolerante ao glúten, começa a ficar intolerante, começa a desenvolver um monte de alergias alimentares, coisas que você não tinha antes. E qual é a causa disso? Muito produto industrializado, muito conservante de alimentos, muitos agrotóxicos, né? Tudo isso também vai influenciar bastante. Então, as nossas bactérias do bem amam frutas, verduras, legumes e leite derivados, principalmente, e as bactérias do mal amam a batata, macarrão, gorduras e outras coisas. Mas, Mônica, todo mundo fala que não se bebe mais leite, o ser humano é o único que bebe leite. Bom, a Organização Mundial de Saúde, que é o nosso chefe mor, né? Então você tem a Organização Mundial de Saúde, você tem depois, né, que é mundial, aí depois você tem o Ministério da Saúde de cada país, depois você tem a Secretaria de Saúde de cada estado, a Secretaria de Saúde de cada município, e a gente tem os conselhos. Conselho de Medicina, Conselho de Nutrição, Conselho de Fisioterapia, os federais e depois os conselhos regionais. Então, todos nós obedecemos à Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, ela deixa muito claro, de 3 a 4 porções de leite derivados por dia. Mônica, mas eu não quero tomar leite, porque leite me faz mal. O leite te faz mal porque você está doente, você está adoecido. Porque só a gente pensar, né? Se eu botar um potinho com leite pro meu cachorro, o primeiro dia ele vai ter um pouco de dor de barriga, porque como ele não está tendo mais contato com alimentos que contêm lactose, ele não produz a enzima lactase. Então, no segundo dia ele já não tem nada e ele bebe o leite todo e assim é com o meu gatinho. Então, o ser humano é o único capaz de tirar o leite de algum outro animal. Então, eu, como nutricionista, eu sigo a lei. E a lei diz, a Organização Mundial de Saúde, o mundo diz, de 3 a 4 porções de leite derivados por dia. Por quê? Primeiro, o cálcio e segundo, o tipo de bactéria que a gente seleciona. Mas eu estou doente, não estou conseguindo comer. Você precisa procurar uma ajuda profissional, tratar o seu intestino para que você volte a poder se alimentar. Eu não gosto. Tenta comer queijo e iogurte. Eu não gosto.
vai ter que tomar cápsula, no mínimo cápsula de cálcio, fora os probióticos o resto da vida por conta desse desequilíbrio na microbiota. Então, quando a Organização Mundial de Saúde fala alguma coisa, a gente, quando não respeita, né, a gente está sendo, no mínimo, antiético. Né? E eu, como nutricionista, eu sigo as normas e as regras da Organização Mundial de Saúde, assim como eu sigo o Ministério da Saúde e todos os documentos que são feitos através do governo federal ou estadual ou do Conselho Federal ou Regional de Nutrição. Então, não existe nenhum consenso da retirada de produtos derivados de leite. É um assunto polêmico? É, mas o que eu estou falando é a lei. Né? Então, a gente está seguindo dentro da lei. Ah, mas eu quero ser vegana. Ok, vai tomar cápsula de ferro, vai tomar cápsula de zinco, vai tomar cápsula de cálcio e probióticos. A gente vai precisar usar esses subterfúgios, ok? Então, o que é a tal da disbiose? A disbiose é um desequilíbrio nessa microbiota. Eu me alimento mal e, consequentemente, tenho muitas bactérias patogênicas, ok? Então, quanto mais eu como frutas, verduras e legumes, melhor. Qual é o tipo de fibra que nos interessa? A fibra insolúvel só faz volume nas fezes. A fibra que nos interessa para regular e alimentar as bactérias, né, principalmente os bifídeos, é a fibra solúvel, que é a parte de dentro do vegetal, que é a parte suculenta, né, digamos assim, do vegetal, que é onde a gente tem água, né, nos vegetais. Então essa é a melhor parte. Então o nosso corpo ele vai responder a esses alimentos, tentando se proteger o máximo possível com relação a tudo que você coloca para dentro, né? Então você está se alimentando, você está colocando para dentro do teu corpo quando você bebe água, está colocando para dentro do teu corpo alguma coisa quando você come, né? E teu corpo é tua morada, é a sua casa. Você colocaria para dentro da sua casa qualquer pessoa, qualquer coisa? Né? Então eu como nutricionista me incomoda muito, né? Ah, a gente vai comer aonde? Ah, não sei, a gente come em qualquer lugar, a gente come qualquer coisa. Por que a gente vai comer em qualquer lugar, em qualquer coisa? Se quando eu saio de casa eu tenho que planejar a minha roupa, que eu não posso sair sem roupa. Eu tenho que planejar se eu vou tomar banho antes, se eu vou tomar banho depois, se eu vou me maquiar, se eu não vou me maquiar. Por que a alimentação eu não posso me programar? Ninguém vai para academia sem estar vestido para ir para academia. Você não vai para academia de chinelo, né? Ninguém vai para a praia de smoking. Por que a alimentação é qualquer coisa? Isso me incomoda muito. Então, a alimentação ela tem que ser programada, né? E ela tem que ser organizada. Se eu quero me alimentar de tal forma, eu preciso me programar e eu preciso resolver um problema. Então, se eu estou comendo muito alimento refinado, obviamente eu não tenho fibra, eu não tenho volume fecal, consequentemente, eu vou ter prisão de ventre. Então, quanto menos você come fibras, mais o seu intestino fica preguiçoso. Então, você não come frutas, verduras e legumes, não tem volume. Consequentemente, não tem uma boa carga bacteriana. Consequentemente, o teu intestino começa a ser mais lento no processo. Então, a gente vai ter, né, dentro desse processo, né, de adaptação, digamos assim, do nosso intestino, um reflexo do que a gente come. Ah, Mônica, mas eu, quando era adolescente, ou eu sou adolescente, eu tenho um paciente adolescente, o intestino é muito preso. Isso tende a ser uma verdade. O adolescente, ele se alimenta muito mal, né? Então, ele come, de uma maneira geral, uma quantidade muito grande de produtos industrializados, ele come muito na rua com os amigos, ele tem uma alimentação muito ruim. E ainda tem a influência hormonal, né? Então, as mulheres na adolescência têm uma tendência maior, né, à prisão de ventre. E aí vem um outro problema, que são os laxantes. Então, a gente vai começar a conversar um pouco agora mais sobre a prisão de ventre mesmo. Expliquei como funciona o intestino, expliquei a importância de comer frutas, verduras e legumes. Não é só, única e exclusivamente, para a gente ter volume fecal, mas principalmente para a gente selecionar o tipo de bactéria que a gente vai ter. E se o nosso corpo vai ou não vai adoecer, ou seja, inflamar, produzindo mais muco, porque o produzir muco é um processo inflamatório. E isso vai refletir não só no intestino, mas no nosso corpo como um todo. E também vai nos trazer, né, as intolerâncias e as alergias alimentares que estão cada vez mais fortes no consultório. É o que eu mais vejo hoje em dia. Então, o que é a constipação? A gente já viu o intestino, a gente já viu a ligação dos alimentos com a saúde intestinal e agora a gente vai entender o que é a constipação. Bom, a constipação, ela tem algumas características, né? A gente tem um negócio chamado critério de Roma, né? Então, esse critério de Roma é um padrão para você saber se o paciente tem ou não tem prisão de ventre. Então, não existe exame de diagnóstico.
Quando você faz um raio-x, por exemplo, você vê se o intestino está cheio de fezes ou está cheio de ar, né? Se tem muitos gases, você consegue visualizar. Mas não é isso que vai dar o diagnóstico de prisão de ventre, né? Ou a pessoa fazer uma tomografia ou fazer algum outro exame, né? Você não consegue diagnosticar. São os sintomas que dão o diagnóstico e não exames. Então, o paciente procura ajuda, né? 25% das ajudas hospitalares, das internações hospitalares, é um número bem alto, são doenças correlacionadas à prisão de ventre. Entre elas a diverticulite, né? Então, os divertículos do intestino, eles inflamam exatamente por causa desse desequilíbrio no intestino e de exposição maior aos alimentos, ao intestino. Então, quando você não vai ao banheiro todos os dias, você expõe esse alimento com toda a carga de agrotóxico, com toda a carga de conservante, com toda a carga bacteriana que esse alimento tem. Ele fica mais tempo em contato com a superfície do seu intestino e, consequentemente, traz mais respostas inflamatórias. E você tem os divertículos, você vai inflamar esses divertículos, né? Que são pequenos, como se fossem alterações da pele, sabe? Elas são uns volumezinhos um pouco maiores que algumas pessoas têm no intestino e eles inflamam justamente por conta da prisão de ventre. É o principal fator de risco para diverticulite, é a prisão de ventre. Então, como a gente classifica a prisão de ventre? Quais são os sintomas que o critério de Roma estabelece para o que eu tenho ou não tenho prisão de ventre? Primeiro, não ir ao banheiro todo dia. Se você não vai ao banheiro todo dia, já é alguma coisa estranha. Então, se eu vou ao banheiro dia sim, dia não, ou você come muito pouco, não forma volume suficiente, ou você se alimenta muito mal, não tem nenhum tipo de fibra, né? Então, vou usar um exemplo aqui. Uma vez eu atendi uma menina que tinha uma constipação crônica, ela me achou no Instagram, e aí veio me procurar. Ela comia, vou descrever a alimentação dela. Pão francês com margarina de manhã, café preto com açúcar. Onde está a fibra? Não tem. Que tipo de bactéria eu estou selecionando? Do bem ou do mal? Comendo pão branco com café e açúcar? Do mal. Então, almoço, arroz branco, e ela era muito magra. A mãe dela me procurou porque achava que ela tinha algum problema de tireoide. Então, ela tinha 39 quilos com 1,70 m. Ela era realmente infelizmente, não era tireoide, não era nada disso. Ela tinha magreza constitucional, ela realmente era magra, sem nenhum tipo de patologia. Mas ela, para mim, quase não comia. Então, um pão francês com margarina, com café preto com açúcar, almoço, arroz branco com uma concha de feijão e um pedaço de alguma proteína, ovo, frango, não comia nenhum tipo de vegetal. Jantar, pão francês com mortadela. Da onde vinha a fibra para ela formar fezes? Única e exclusivamente da casca do feijão. Quanto de casca de feijão você não precisa para formar fezes? Então, ela não tinha ingestão de fibras, consequentemente, o volume que ela ia fazer de fezes era muito pequeno. Então, normalmente, se vai ao banheiro todos os dias. Se eu não vou ao banheiro todos os dias, alguma coisa está errada. Ou o volume de comida que eu como está muito pouco, ou eu não como praticamente, como era o caso dessa menina, fibras de espécie nenhuma. Então, a única fibra que ela comia ao longo do dia era a casca do feijão e nada além disso. Então, menos de 3 evacuações por semana, ou seja, dia sim, dia não, um dos critérios de Roma. Muita força para evacuar, você tem que se contrair, né? Fezes duras, ressecadas, menos do que 35 gramas de volume de fezes, tá? Então, assim, é aquelas bolinhas que não pesam nada, não tem volume fecal. E sensação de evacuação incompleta. Então, esses são os parâmetros. O paciente chega para você e diz: não vou ao banheiro todo dia, minhas fezes têm pouco volume, minhas fezes são ressecadas e eu não tenho a sensação de evacuação incompleta. Vamos voltar lá na explicação do intestino. Por que ela não tem sensação de evacuação incompleta? Aquele movimento do intestino de empurrar e torcer, ele não está conseguindo levar as fezes todas até o final. Então, ele recebe aquele líquido, reabsorve a água toda que ele pode, e aí sobra um volume que não tem fibra, sobra um volume muito pequeno. Nesse volume muito pequeno, o intestino não consegue formar o bolo fecal. Então, o que acontece? Vai formando vários pedaços que vão ficando pelo intestino. Mas o intestino grosso não tem como função a absorção de água e sais minerais? Com o passar dos dias, esses pedaços que não foram empurrados e torcidos de forma correta, porque faltou volume, eu não consegui empurrar o suficiente, eles vão se acumulando ao longo do intestino e formando vários pontos de fezes extremamente endurecidas.
Se eu ficar mais do que 3, 4 dias sem ir ao banheiro, a gente forma um negócio chamado fecaloma. O que é isso? As fezes ficam tão duras que fica igual uma pedra. Então você faz uma lavagem e muitas vezes não sai nem com a lavagem, né? Então bota um enema lá para dentro e faz radiografia para ver aonde tem fezes paradas ao longo do teu intestino. Isso é muito comum em idosos e crianças, tá? Então vamos lá, menos de 3 evacuações, fezes muito leves, fezes ressecadas, formatos de bolinha, não formam fezes completas, né? Sempre em pedaços e bolinhas, porque estão desidratadas, e a sensação de evacuação incompleta. Esses são os parâmetros. Causas disso. Por que a gente tem isso? Pouca fibra, não estou comendo vegetais, frutas, verduras e legumes o suficiente. Pouca água, o que também acontece bastante, tem gente que simplesmente não bebe água, né? Tem uma menina que faz limpeza de pele em mim, ela não bebe água. Eu ofereço, você quer água? Ela pega assim, não gosto de água. Falo, gente, como alguém não gosta de água? Não bebe água, né? Então existem muitas pessoas que realmente não bebem água. Efeito colateral de vários medicamentos, né? Então, por exemplo, o lítio é um medicamento para controle de alguma doenças neurológicas, como é o caso da bipolaridade, ele tem uma tendência, como ele é um mineral, a desidratar. Então, o lítio pode dar medicamentos antidepressivos, também costumam dar prisão de ventre, anticonvulsivantes também costumam dar prisão de ventre, antialérgicos também costumam dar prisão de ventre, anti-inflamatórios e medicamentos para controle da pressão arterial e diuréticos. Esses todos têm como efeito colateral e mais uma lista enorme, tá? Esses são só alguns que eu tomei nota aqui para não esquecer, que são medicamentos que costumam dar como efeito colateral a prisão de ventre. Então, a gente só consegue diagnosticar através dos sintomas, que são os critérios de Roma. A gente sabe quais são as causas, algum medicamento, baixa ingestão de água, baixa ingestão de fibra, ignorar a vontade de defecar. Isso é uma coisa que acontece principalmente nas cidades grandes. Você levanta, come alguma coisa, ou muitas vezes nem come nada, entra num carro e fica no engarrafamento. E aí o momento de ir ao banheiro é justamente de manhã. E aí você perde essa chavinha do momento de ir ao banheiro. E aí quando você perde essa chavinha, o intestino grosso não foi feito para absorção de água e minerais? O intestino, ele não tem nervo, né? Então, quando ele chega no reto, que é a porção final, tem mais ou menos 10 centímetros, as fezes se depositam ali e você sente, opa, preciso ir no banheiro. E aí, se você não vai, o intestino, o reto, ele também é intestino grosso, ele continua puxando água das fezes. E aí a vontade passa. A vontade passa porque as fezes param de encostar na parede do intestino. E aí você tem a sensação, né, de que a vontade passou. Mas as fezes permanecem ali, vão ressecando, 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 ressecando. E aí no dia seguinte, mais uma vez. E aí você fica 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Consequentemente, você só vai conseguir ir ao banheiro a hora que a pressão interna estiver tão grande que vai sair um monte de fezes duras misturadas com fezes amolecidas, né? Então, é um intestino completamente desregulado e isso é um reflexo da falta de tempo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho mais observado no meu consultório, a falta de tempo e o engarrafamento. Isso atrapalha realmente bastante. Então, outra questão, falando um pouco sobre os laxantes. O que faz um laxante? O laxante pega a água de dentro do intestino, né, de dentro das células do intestino e joga para onde estão os alimentos, ou seja, aquela célula morre. Então, o laxante, você usar uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, numa situação de emergência, ok, mas as pessoas usam laxante durante 5, 10, 15 anos. Eu atendi uma paciente recentemente que eu falei com ela, ela tinha 50 anos, mas o intestino dela tinha 100. Porque cada vez que você toma o laxante, você mata um monte de células intestinais e, consequentemente, você tem uma série de problemas. Quem tem mais prisão de ventre? Até 10 anos atrás, eu te garanto que eram as mulheres. Mas agora são os homens, por causa do engarrafamento. As mulheres estão desenvolvendo a síndrome do intestino irritável, que é justamente por causa do estresse, né, da responsabilidade de trabalhar em casa e também ter a responsabilidade de trabalhar fora. Então, as mulheres estão cada vez mais sofrendo de diarreia, né? Ir ao banheiro 3, 4 vezes por dia, o que também não é normal. Então, 25% da população mundial sofre com prisão de ventre e é responsável por um grande número de pessoas internadas e de dinheiro, né? Então,
Cuidado, porque a prisão de ventre ela pode causar diverticulite, a síndrome do intestino irritável e outras doenças, inclusive câncer, né? Então, o câncer de colo ele é muito prevalente, é um número muito alto em homens, assim como é um número prevalente muito alto também em mulheres. E como eu comentei, hoje em dia, né, a gente está tendo uma questão com relação aos engarrafamentos, o tempo de deslocamento de trabalho, que está atrapalhando o movimento natural do intestino das pessoas. E isso está fazendo com que mais homens venham a sofrer de prisão de ventre. E mais homens vão desenvolver diverticulite e mais homens entram para o grupo de risco de câncer de colo, né, de intestino grosso. Com relação à idade, o adolescente se alimenta muito mal, a criança pequena tem medo de ir ao banheiro quando ela sente dor, e aí ela começa a aprender. E aí, se ela começa a aprender, ou se ela não come frutas, verduras e legumes o suficiente, ela sofre de prisão de ventre. E o idoso? A gente perde massa muscular no corpo todo, inclusive no intestino. O movimento de empurrar e torcer do idoso começa também a ficar prejudicado. E, consequentemente, ele não consegue ter um intestino que funcione bem. Usa um monte de medicamentos, vários medicamentos trazem efeito colateral, prisão de ventre. Então, o idoso, a gente tem a perda de massa muscular, que diminui o movimento do intestino, que é a peristalse, esse torcer e empurrar, e a gente ainda tem a ação dos medicamentos associados. Como que a gente trata essa prisão de ventre, Mônica? A gente já viu que o intestino precisa de frutas, verduras e legumes. Sim. Então, a mudança na alimentação é muito importante. Tomar um laxante vai resolver seu problema? Não, mas vai te botar num processo bem rápido de envelhecimento, do processo de risco também de câncer no seu intestino. Então, o que que a gente vai fazer? Mudar a alimentação, né? Trazer uma alimentação mais rica em fibras, frutas, verduras e legumes. Qual é a fibra que a gente precisa em maior quantidade? A fibra solúvel. Mas a gente também precisa um pouco da fibra insolúvel, o arroz integral, o pão integral, a massa integral, as coisas que têm casca, para a gente também fazer volume. Senão vai ficar como aquela minha paciente lá, que a única casca que ela comia no dia era a casca de uma concha de feijão. E nada além disso. E, obviamente, uma pessoa que se alimenta dessa forma não forma bolo fecal, né? Então, a gente precisa aumentar a quantidade de fibra solúvel, porque as fibras solúveis são as que mantêm as fezes hidratadas. Tem uma outra questão que as pessoas sempre falam comigo assim no consultório: ah, Mônica, você adora maçã. Sim, a maçã é fibra solúvel, né? Então, a fibra solúvel ela tem a característica de regular as fezes. Então, ela é boa para prisão de ventre e ela também é boa para quem tem o intestino muito solto, porque a fibra solúvel puxa a água das fezes. Então, ela modela as fezes quando as fezes estão ressecadas e ela também modela as fezes quando as fezes estão muito moles. Então, berinjela, maçã, pera, o próprio mamão, que as pessoas adoram para soltar o intestino, são fibras solúveis que têm essa característica, tanto para o bem, quanto para soltar, quanto para prender, ok? Então, eu fiz algumas adaptações para os meus pacientes. Probiótico é fundamental, porque eu preciso mudar a alimentação e também usar os probióticos. Preciso de, no mínimo, 2 tipos de bifídeos, porque são bactérias de intestino grosso, e no mínimo 2 tipos de lactobacilos, que são bactérias de intestino delgado, para eu conseguir repor isso. Mas eu preciso mudar a alimentação. Ah, Mônica, eu já me alimento super bem, já como frutas, verduras e legumes e não faz a menor diferença, não muda nada, eu continuo com o intestino preso. Bom, a gente precisa fazer um coquetel, né? Então, esse coquetel a gente vai usar sempre três ingredientes. Um é um probiótico, então pode ser um iogurte, pode ser um Yakult, pode ser um chamito, pode ser um Actimel, sempre alguma coisa que tenha lactobacilos vivos, né? Eu preciso utilizar algum tipo de fibra, então eu vou sempre preferir fibra solúvel. Então, dentro das fibras solúveis, a gente tem o farelo de aveia, a gente tem o farelo de psyllium, a gente tem a chia, né? A gente tem vários tipos de fibra solúvel e uma fruta que também seja rica em fibra solúvel, mas que tenha água. Então, maçã, pera, mamão, são muito boas nesse processo para esse coquetel. Então, a gente junta essas informações e faz um coquetel. Que horas eu vou ter que tomar esse coquetel, Mônica? Sempre à noite. Você lembra que o seu intestino empurra e torce? Empurra e torce? Se eu como esse coquetel como a última coisa do meu dia, né, eu vou conseguir pegar tudo que eu comi naquele dia e empurrar para frente e fazer fezes pela manhã. Então, eu consigo limpar o intestino da pessoa todinho com esse coquetel à noite. Então, isso é uma outra questão importante. Ah, quanto tempo eu vou ter que comer fibra?
amigo, amiga, a vida. Se você não come fibra, você não tem lactobacilos. Se você não tem lactobacilos, você não tem saúde. Consequentemente, você não consegue manter a sua saúde se você não tem ingestão de frutas, verduras e legumes. Ah, mas eu não gosto. Faz suco. Se não gosta, usa farelo de psyllium. Farelo de psyllium, uma colher de sopa por dia, você já consegue moldar as suas fezes, melhorar colesterol, glicose, uma série de coisas. Ah, mas eu não suporto, tem um gosto ruim. Farelo de psyllium não tem gosto de nada, né? Então, a gente tem que pensar em encontrar uma maneira de atender a demanda do paciente, mas o paciente também precisa se esforçar um pouco. Se eu tenho uma paciente que usou laxante 50 anos, eu talvez não tenha sucesso. Já me aconteceu uma vez na minha carreira. De eu chegar para a paciente e falar: olha, comendo coquetel de manhã e de noite e o intestino não funcionar. Por quê? O intestino dela perdeu completamente as vilosidades. Ele não tinha mais capacidade de se mover e nem de absorver de maneira adequada, por causa do uso contínuo de laxantes, que matam diariamente essas células. Isso inclui sene, cáscara sagrada e outras coisas que o pessoal chama de natural, tá? Então, água e fibra é para sempre. Ah, mas o que eu tenho que evitar se eu tenho prisão de ventre? Chá preto, né? O chá preto costuma prender, goiaba, caju, também são frutas que são constipantes, que costumam prender bastante o intestino. A mandioca, né? O aipim, também costuma prender. E os produtos, principalmente os industrializados e os embutidos, porque eles vão matar seus lactobacilos e seus bifídeos por conta dos conservantes que vêm nos próprios alimentos industrializados. Então, isso atrapalha bastante. Bom, acho que a gente está chegando praticamente no fim, né? Eu falei bastante coisa sobre o intestino, expliquei quais são os fatores de reconhecimento, né, de critérios de Roma para a gente saber que são, na verdade, são sintomas para saber se eu tenho ou não tenho prisão de ventre, ou seja, se você não vai ao banheiro todo dia, se suas fezes têm pouco volume, se são muito ressecadas, você não tem uma sensação de esvaziar, de que está esvaziando o seu intestino todos os dias, você é uma pessoa que sofre de prisão de ventre. Como tratar? Frutas, verduras e legumes, fibras, principalmente fibras solúveis, e probióticos para a gente conseguir resolver. E aí agora eu vou pegar as perguntas que me mandaram ontem lá no Instagram. Então eu recebi algumas perguntas que eu até já respondi lá no Instagram também, mas eu vou responder aqui agora para vocês. Então, a primeira pergunta que me fizeram lá, né, é normal ir ao banheiro 3, 4 vezes por semana? Normal não é, a não ser que você seja uma mulher que come muito pouco. Então você não forma volume para ir ao banheiro todos os dias, como era o caso dessa menina que eu comentei, que comia pão, margarina e não tinha, né, não tinha volume para fazer de absolutamente nada. Então, normal não é. O normal é você come todos os dias e você defeca todos os dias. Isso é o normal, tá? Então, isso é que seria considerado normal. Se você come muito pouco, mulheres que comem muito pouco, pode ser que sejam mulheres que venham a sofrer com prisão de ventre por causa do volume muito pequeno. Mas o mais comum não é isso, ok? O ideal é ir ao banheiro todo dia. Qual é a outra pergunta? Hormônios têm relação com constipação? Tem. Principalmente, se você pensar, né, para as mulheres, né, que são um número bem alto ainda de pessoas que sofrem de constipação, apesar da minha realidade de consultório já não ser mais assim, a maior parte das mulheres sofrem com síndrome do intestino irritável, que oscila entre prisão de ventre e momentos em que o intestino está muito solto, vai no banheiro 3, 4 vezes por dia, o que também não é normal, né? Então, hormônios correlacionados principalmente à progesterona. Então, a gente tem o ciclo, né? Então, o ciclo da menstruação, ele vem lá. Eu tenho lá 14 dias de estrogênio. A vida é linda, todo mundo é maravilhoso, tudo é sensacional, o cabelo fica bom, fica tudo ótimo. Aí o estrogênio cai. Aí vem 14 dias de progesterona. Nesses 14 dias de progesterona, há uma tendência, por conta do próprio hormônio, de uma diminuição na absorção de água nesse intestino, e a gente muda o movimento do intestino por causa do hormônio e, consequentemente, ele fica mais preso. E aí tem muita gente que tem prisão de ventre nesses 14 dias do ciclo, né? O uso de anticoncepcional também pode piorar isso, porque aí você está tomando progesterona o mês inteiro, e aí pode fazer o intestino mais preso por causa disso. E aí no dia da menstruação, que a progesterona acabou, vem de novo o estrogênio para o início do ciclo, né? É normal, às vezes, muita gente tem diarreia, né? O intestino acelera e as mulheres têm diarreia. Então, é comum, esse hormônio é um dos hormônios que influencia e faz com que as mulheres tenham mais prisão de ventre. Qual é o outro hormônio? O cortisol, né? O hormônio de estresse. A gente tem duas questões com relação
ao estresse. Eu posso estressar e acelerar meu trânsito, ter que ir no banheiro correndo porque eu fiquei nervosa, ou eu posso ter muito medo do que está para acontecer e eu não quero perder aquilo. Então, uma das especializações que eu fiz foi em psicologia, justamente para entender um pouco mais as pessoas. Então, há vários momentos na vida, né, que você não quer perder seu casamento, você não quer perder seu emprego, você tá com alguém doente na família, você não quer perder aquela pessoa, alguma coisa que você não quer perder, a gente trava, inclusive o intestino. Então a prisão de ventre, ela pode ser um reflexo do momento que você está passando na sua vida, além da alimentação, como eu já falei, com poucas fibras, baixa ingestão de águas e de água, né, e tudo mais. Outra pergunta. Tem tido constipação porque começou a tomar suplemento de cálcio. É comum, tá? É uma das coisas mais comuns, o efeito colateral do cálcio. O cálcio, ele é um mineral, né? Então ele puxa muita água para ele próprio, né? Então ele forma uma crosta. Então quando você começa a fazer suplementação, geralmente porque já está com osteopenia ou está com osteoporose, né? Você já está com uma idade mais avançada, você já não tem mais tanto estrogênio, né? Já há uma alteração no seu processo de perda de massa muscular normal. E aí você começa a usar o cálcio, é comum ter prisão de ventre. O que fazer, a segunda parte da pergunta, né, seria usar à noite, né, para diminuir os efeitos colaterais e beber água ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água, para a gente conseguir manter essas fezes também um pouco mais hidratadas e aumentar o volume de fibra solúvel, né. E um ponto importante que eu esqueci de falar aqui, todas as vezes que você come fibras, por exemplo, vou comer lá, como eu comentei, o coquetel, né, vou comer uma fruta com muita fibra solúvel, uma maçã, uma pera, um pedaço de mamão, vou comer uma fibra, um farelo de psyllium, uma chia, um farelo de aveia e vou colocar um iogurte ou um probiótico desses qualquer, um kefir. Coloquei isso tudo junto, eu tenho que beber água imediatamente, que é para que essas fibras já cheguem no intestino hidratadas, senão eu posso ter o efeito inverso, eu piorar a prisão de ventre, porque a fibra vai puxar mais água ainda das suas fezes, tá? Então, a gente usa essas fibras, né, à noite e a água ao longo do dia. Então, no cálcio, a gente vai fazer a mesma coisa, toma a cápsula de cálcio à noite antes de dormir e ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água, né? Então, a melhor maneira de controlar é com garrafinhas mesmo, ou garrafinha, se for de meio litro, você vai tomar 4, se for de 1,5 litro, você vai tomar uma e mais uma pequena, e controlar o volume realmente. Mais alguma pergunta? Tem, né? Constipação em gestante. A constipação na gestante é falta de espaço, literalmente, e excesso de hormônios, né? Então, quando você fica grávida, sua progesterona, né, pró-gestação, vai para cima. Então, você tem muito estrogênio também, mas tem muita progesterona. E ela muda o movimento do intestino. Então, quando a gente fica grávida, além do espaço, porque você está dividindo, né? O útero é muito perto do intestino, aperta literalmente, não há espaço para aquilo tudo ali junto. É muito comum a mulher ter prisão de ventre. Então, frutas, verduras e legumes, como eu expliquei, água, ok? E fazer o coquetel. Todo dia de noite, comer essas misturinhas, né? Beber água logo depois que você comeu, não precisa ser muito, 100, 150 ml de água junto com essa misturinha, né? Dos 3 ingredientes juntos, e aí você vai limpando o seu intestino de uma forma mais natural para melhorar esse efeito colateral da gestação, ligado ao hormônio e à falta de espaço também. Aí tem uma outra pergunta também, não tem? Eu me lembro que tinha mais uma. Quais são os alimentos que podem causar constipação? Suco de caju, suco de goiaba. Caju e goiaba fruta, eles são muito constipantes. Comer muito aipim, mandioca, também é constipante. Limão, também se você começar a usar muita água com limão, limão o tempo inteiro, ele também costuma prender. Inhame, banana verde. Quem gosta de comer a banana muito verde também costuma prender bastante o intestino, né? Então, se você come muitos alimentos industrializados, seu intestino também vai ficar preso, porque não vai ter volume para fazer fezes, né? Então, acaba sendo ruim. E se você come muita porcaria, né? Não come frutas, verduras e legumes e vai no banheiro toda hora, também não é bom, porque você está desenvolvendo sim no intestino irritável. O seu intestino está inflamado, por isso ele está botando para fora tudo que você come. Então, a alimentação vai influenciar nisso também. É o que eu expliquei, né?
o estresse ele tem uma ligação sim. Eu posso lidar com o estresse, ter urgência em defecar porque fiquei nervosa, alguém bateu no meu carro, aconteceu alguma coisa, dá aquela descarga de adrenalina, como eu posso ter medo de perder alguma coisa. E o medo de perder, o medo da mudança, o medo de mudar de emprego, medo de separar, medo de terminar um relacionamento, o medo, ele prende. Então, se você é uma pessoa que tem medo das coisas, é comum que você tenha prisão de ventre. É um dos efeitos colaterais. Então, não é o estresse diretamente, mas é a maneira como você lida com seus problemas. Sim, pode influenciar, sim. Tem mais alguma outra pergunta? Então acho que é isso. Foi um prazer, eu espero que a gente se veja em breve, na semana que vem, com um novo assunto, e que eu não esteja sendo muito técnica, muito assim também, porque como eu sou professora, né, encontrar um caminho para a gente falar sobre isso também não é tão simples, né. Eu queria lembrar vocês que dentro desse projeto, né, do Poder dos Alimentos, a gente tem vários produtos para tratar e ajudar as pessoas. Entre eles, a gente tem um produto chamado Livre da Constipação, né, que você consegue encontrar no link da minha bio lá no meu Instagram, e que você vai conseguir ajudar muita gente, vai conseguir, resolver bastante. A Vanessa falou que amor, que bom, fico feliz, que às vezes, como eu fico sozinha aqui, eu não sei se eu estou falando demais, se eu estou sendo muito técnica, se está sendo chato, né? Então, assim, eu não sei exatamente como está sendo. E o que mais? Deixa eu ver. É isso, convidar vocês para me seguir aqui no canal tanto do YouTube quanto me seguir no Instagram, né, e me acompanhar com todas as informações que a gente tiver. E se você conhece alguém que sofra de prisão de ventre, que você queira ajudar, a gente tem um produto que pode ajudar também, né. A ideia é ajudar o máximo possível as pessoas. A ideia da nutrição como realmente ajudar as pessoas, tratar as pessoas, cuidar das pessoas, prevenir e tratar doenças através dos alimentos. Ok? A gente se vê. Um grande beijo. Até semana que vem. Obrigada.